Olá, alma inquieta. Eu sou Jack, seu guia pelas histórias mais sombrias e aterrorizantes. Prepare-se, pois a porta para o desconhecido está aberta. E você já deu o primeiro passo. O terror vai começar. Você tá ouvindo Dark Jack, apresentando 4 histórias reais e assustadoras de pessoas presas no meio do nada. História número 1. A garota de capuz na estrada. Eu escuto histórias estranhas o tempo todo, mas nunca pensei que um dia teria a minha própria para compartilhar. Isso aconteceu comigo há cerca de 1 ano, quando eu estava basicamente ilhado no meio do nada. Eu toco em uma banda e qualquer um que tá em uma banda sabe o quanto a luta pode ser real. Já teve vezes em que tocamos em salas que literalmente não tinha nenhuma outra pessoa no prédio. Você pega oportunidades de show sempre que consegue. Nessa noite específica, eu dirigi cerca de 2 horas de onde moro para tocar em uma cidade pequena. Os outros caras da banda se ofereceram para me levar, mas eu disse que iria dirigindo porque iria direto para o meu outro trabalho. Por causa das minhas obrigações com a banda, empregos normais sempre ficam em segundo plano e, como resultado, eu tô falido. Eu deixo de pagar contas o tempo todo só para conseguir colocar gasolina no carro e dirigir até esses shows. Quando eu tava dirigindo para aquele show, eu percebi que meu tanque de combustível não estava em uma situação nada boa. Quando cheguei, estava mais perto do vazio do que eu gostaria de admitir. Depois do show, meus companheiros de banda foram embora antes de mim. Eu peguei uma bebida em um bar e fiquei conversando com o pessoal local por um tempo, antes de pegar a estrada. Já eram quase 2 da manhã quando finalmente saí. Eu encostei em um posto de gasolina 24 horas que ficava na mesma estrada do bar e tentei colocar um pouco de combustível. Claro que meu cartão não funcionou na bomba. Eu tinha $5 em dinheiro comigo. Então, eu usei isso e torci para conseguir chegar em casa. Eu não estava muito otimista. Eu tentei mandar uma mensagem pro meu irmão para ver se ele podia me transferir um dinheiro extra para gasolina e que eu pagaria de volta. Mas como era muito tarde, obviamente, ele não me respondeu. Eu comecei a longa viagem de volta para casa e não cheguei muito longe, como já era de se esperar. Eu fiquei sem gasolina e ainda faltava quase 1 hora de viagem. Eu estava sentado no acostamento tentando descobrir o que fazer. O sinal do meu celular estava péssimo, mas eu provavelmente conseguiria sinal se saísse do carro e tentasse com bastante esforço. Como era tão tarde, eu realmente não queria ligar para ninguém e deixá-los preocupados, especialmente porque estava tão longe de casa. Eu pensei em apenas fechar os olhos e descansar por algumas horas até o amanhecer. E então, ligaria para alguém. Mas eu não sabia se era contra a lei, tecnicamente, dormir no acostamento da estrada. Parecia arriscado. Eu achei que minha melhor opção era apenas esperar o tempo passar até o amanhecer. Eu poderia ligar para o meu irmão e nós resolveríamos algo. Eu tentei abrir o YouTube no meu celular, mas simplesmente não carregava por causa do sinal ruim. Eu me sentia tão impotente apenas sentado ali. Foi um verdadeiro choque de realidade para mim. Eu realmente precisava colocar minha vida em ordem. Eu estava sentado no carro há cerca de meia hora quando notei algo pelo canto do olho. Olhei pela janela do passageiro e, de pé, a cerca de 10 ou 12 metros do meu carro, havia uma pessoa de capuz. Ela não estava se movendo nem fazendo nada que fosse necessariamente ameaçador. Mas isso não tornava a situação menos aterrorizante. Não me importa quem você seja ou o que esteja fazendo. Se você vir uma pessoa aleatória de capuz simplesmente aparecer no meio do nada, você também ficaria assustado. Eu garanti que as portas estivessem trancadas e apenas mantive meus olhos fixos na figura estranha que surgiu do nada. A única vez que desviei o olhar foi quando comecei a olhar por todos os meus retrovisores e pelas áreas ao redor do carro para ter certeza de que não havia mais ninguém. Não havia outras pessoas, nenhum carro, nada. Apenas aquela pessoa de capuz. Quando olhei de volta para a figura,
Eu percebi que ela estava se movendo muito lentamente em direção ao meu carro, de uma forma não natural. Eu nunca me senti tão impotente na minha vida. Eu estava literalmente dentro de um carro e não podia simplesmente ir embora dirigindo. Era como estar preso em uma areia movediça. Eventualmente, ela estava a apenas alguns passos do carro. Eu não conseguia ver exatamente os detalhes do rosto, mas pude confirmar que era uma jovem sob o capuz, provavelmente na casa dos 20 anos. Eu tentei gritar com a garota, ainda com o vidro completamente fechado, perguntando o que ela precisava ou se estava bem. Ela não respondeu. Mesmo estando surtando um pouco, no fim das contas, eu ainda me sentia de certa forma seguro por estar dentro do meu carro trancado. Quando ela ficou a poucos metros de distância, parou de se aproximar. Então, apenas ficou parada do lado de fora do carro. Foi o momento mais perturbador da minha vida. A cada minuto, mais ou menos, eu continuava gritando com a mulher oferecendo ajuda, mas, assim como antes, nenhuma resposta. Pode soar loucura, mas eu tentei ignorá-la. Como eu estava ilhado na beira da estrada, não podia dirigir, meu celular não funcionava direito e eu não iria sair do carro. Eu simplesmente decidi deixá-la em paz. Eu tentei cantar músicas e trabalhar mentalmente em alguns acordes enquanto aquela mulher estranha ficava a poucos metros de mim, me observando. Ignorá-la provou ser mais difícil do que eu pensava. Eu não aguentava mais aquela sensação horrível. Eu devo ter tentado me comunicar com aquela mulher umas 10 vezes. Finalmente, eu decidi que iria tentar gravá-la. Abri a câmera do meu celular e tentei apontar pela janela, mesmo estando super escuro. Assim que comecei a gravar em direção à janela, a mulher se aproximou rapidamente. Começou a esmurrar a porta do passageiro e tentou abri-la. Eu queria ter continuado gravando, mas o pânico que senti no momento me fez surtar e deixar o celular cair. Quase parecia que ela estava rosnando ou grunhindo. O som era estranho, quase antinatural. Tudo isso aconteceu muito rápido, mas ainda tentei olhar melhor para a mulher enquanto ela batia na porta. Ela realmente parecia apenas uma garota normal de cabelo loiro. Ela não parecia má ou monstruosa, mas eu não ia esperar aquela mulher quebrar minha janela e tentar arrancar a minha cara. Eu peguei meu celular do chão do carro, minhas chaves e peguei meu violão no banco de trás. Eu respirei fundo, destranquei a porta e corri o mais rápido que pude pela estrada. Enquanto corria, olhei para trás e a mulher não estava me perseguindo. Eu parei de correr e olhei para ela. Ela estava andando lentamente na minha direção, mas sem correr atrás de mim. E nem tentou arrombar o meu carro. Ela estava apenas caminhando na mesma direção que eu. Gritei com ela uma última vez perguntando o que ela queria, mas, ainda assim, nenhuma resposta. Ela apenas continuou caminhando na minha direção. Aquilo foi um definitivo nem pensar para mim. Eu virei de costas e apenas corri o mais rápido que pude. Eu lembro que, quando estava dirigindo para o show, passei por um grande trecho onde não havia nada. Antes de todo esse nada, havia uma pequena cidade. Eu planejei correr o mais longe que pudesse na direção daquela cidade até o amanhecer, e então pediria ajuda. Eu percebi que poderia ter ligado para a polícia a qualquer momento, mas isso não parecia uma chamada para a polícia na minha cabeça naquele momento. Por mais idiota que isso soe, de onde eu venho, você evita ligar para a polícia sempre que pode. É uma característica ignorante e teimosa. Eu sei disso. Às 6 horas da manhã, eu estava finalmente me aproximando da pequena cidade. Ao mesmo tempo, eu liguei para o meu irmão e contei o que aconteceu. Ele veio me buscar e fomos resolver o problema do meu veículo. Quando voltamos ao meu carro, a porta traseira estava escancarada. Olhamos dentro do carro e não havia ninguém lá. E nada tinha sido levado. Eu tinha apenas alguns equipamentos de música no carro e ela não levou nada. Tudo que ela fez foi abrir a porta traseira por algum motivo. Meu irmão brincou que ela provavelmente só queria um lugar para dormir à noite. Mas minha mente foi para um lugar muito mais sombrio. Eu pensei que, talvez, ela tivesse entrado no banco traseiro para se esconder, esperando que eu voltasse ao veículo naquela noite. Obviamente, eu nunca mais vi essa mulher. Essa é uma daquelas histórias para as quais, infelizmente, nunca terei nenhum tipo de resposta concreta. Eu já ouvi todas as teorias sobre o que essa mulher queria e o que ela era. E todas fazem sentido,
No fim das contas, eu acho que era apenas uma mulher nômade estranha que, por acaso, estava vagando por aquela área. E eu fiquei preso. Tento não pensar na possibilidade do que poderia ter acontecido se ela tivesse, de alguma forma, invadido o veículo. Eu aprendi algo com tudo isso. Hoje, sempre garanto que tenho gasolina suficiente para chegar onde estou indo. Porque nunca mais eu quero ficar preso no meio do nada. História número 2. Os gritos na floresta. Essa experiência é algo que ainda me afeta hoje, embora tenha acontecido anos atrás. Minha futura esposa, Jane, e eu fomos fazer uma caminhada. Eu diria que éramos um pouco mais do que caminhantes casuais. Gostávamos de nos desafiar só um pouquinho. Nada louco como o Monte Everest, mas gostávamos de explorar as montanhas aqui nos Estados Unidos. Estar sozinho na floresta à noite é como o céu para mim. Eu sei que a ideia disso pode ser assustadora para alguns, mas não para nós. Apenas os sons da floresta e a natureza ao redor eram incrivelmente terapêuticos. Quando a vida ficava estressante demais, nós desaparecíamos na floresta por um tempo. E era como se o estresse simplesmente fosse embora. A paz que sentíamos por estar na floresta eventualmente desapareceria para sempre. A caminhada começou como todas as nossas outras. Mapeamos o caminho que queríamos seguir, onde planejávamos acampar e quais obstáculos perigosos evitar. A Jane era ótima com esse planejamento. Há algumas horas do início da caminhada, Jane parou, ergueu a mão para me alertar e perguntou se eu tinha ouvido o mesmo que ela. A princípio, não ouvi. Eu perguntei se ela tinha ouvido um animal, mas ela disse que parecia diferente. Então, eu ouvi. Era fraco, mas parecia o grito de uma pessoa. Tentávamos seguir os gritos e, por um momento, estávamos nos aproximando. Os gritos ainda me dão pesadelos. Ainda luto para contar isso agora. Não era apenas alguém gritando. Era alguém implorando por ajuda, suplicando por isso. Enquanto tentávamos encontrar a origem do grito, Jane tentava arrumar sinal para ligar para as autoridades. Estar no meio da floresta não é exatamente o melhor lugar para sinal de celular. Cada grito me fazia arrepiar. Não era como os gritos que você ouve nos filmes. Parecia algo muito mais real e gutural. Algo visceral. Você quase podia sentir a dor em cada grito e choro. Eu gritava de volta, mas a pessoa apenas continuava gritando por ajuda. Tentávamos gritar para que essa pessoa nos desse qualquer sinal de onde poderia estar, porque parecia que estávamos andando em círculos. Mas a pessoa continuava apenas gritando e chorando. Era como se nem tivesse nos reconhecendo. Eu falei para Jane correr para fora da floresta e buscar ajuda, e que eu continuaria procurando por essa pessoa. Os gritos continuaram por um tempo e eu nunca fiquei insensível ou acostumado com eles. Cada grito me dava vontade de gritar também. Então, de repente, quando os gritos começaram, eles pararam completamente. Agora, eu comecei a gritar feito um louco. Eu estava tentando fazer essa pessoa me dar um sinal de que ainda estava viva, mas não havia mais gritos além do eco da minha própria voz. Eu continuei explorando a área e, finalmente, encontrei uma mochila parcialmente pendurada no galho de uma árvore. Eu não sei ao certo se pertencia à pessoa que estava gritando, mas eu definitivamente estava na área aproximada da origem dos gritos. Olhei dentro da bolsa e tudo o que havia lá dentro era um carregador de celular, um canivete barato e um cartão genérico de agradecimento que estava assinado apenas com amor, mamãe, em uma caligrafia cursiva. Eu comecei a gritar por qualquer sinal de vida, mas nada respondeu. Olhei ao redor da área onde encontrei a mochila, mas não encontrei nenhum sinal de vida, de luta, de nada. Era como se essa bolsa tivesse caído do céu. Eu continuei gritando, mas nada respondeu. Eventualmente, a Jane voltou e alguns policiais estavam com ela. Contamos a eles tudo o que aconteceu e eles pareceram levar tudo a sério. Deixamos a caminhada e fomos para casa naquela noite porque estávamos visivelmente abalados com tudo o que aconteceu. A pior parte de tudo isso é que não descobriram nada. A pessoa que estava gritando nunca foi identificada. Não havia novos relatórios de pessoas desaparecidas na área.
Eles até tentaram comparar a caligrafia com a de mães de outras pessoas desaparecidas, e não houve nenhuma correspondência. Esse é um mistério estranho e inexplicável, e todos esses anos depois ainda me perturba. Nós nem caminhamos muito hoje em dia, porque toda vez que estamos na floresta, eu não consigo evitar de lembrar o quão horríveis foram aqueles gritos. Eles cortam mais fundo do que qualquer ferida que eu já tenha tido pessoalmente. Eu só espero que um dia esse mistério seja resolvido e que quem quer que estivesse gritando por ajuda tenha conseguido o socorro que estava pedindo tão desesperadamente. História número 3. A escola abandonada. Quando me formei no ensino médio, eu e minha namorada na época, Tânia, passamos o verão fazendo várias viagens de carro. Nós dois iríamos para a faculdade no outono, então decidimos aproveitar ao máximo aquele verão e ver o máximo que pudéssemos. Visitamos as armadilhas para turistas usuais de viagens de carro, mas tentamos incluir algumas de nossas próprias ideias também. Na metade do verão, já estávamos entediados com os passeios normais. Era legal e tudo mais, mas queríamos que essa última viagem fosse épica. Tânia começou a procurar lugares que eram alegadamente assombrados, já que nós dois éramos grandes fãs de terror. Ela procurou lugares que ofereciam passeios e lugares que eram tecnicamente propriedade privada. Não vimos nenhum fantasma, mas foi legal visitar muitos desses lugares. Se você acredita nesse tipo de coisa, eu recomendo conferir qualquer número de lugares alegadamente assombrados. Talvez seja o subconsciente, mas você sente algo diferente estando nesses lugares. Pelo menos nós sentimos. Conferimos tantos lugares que nem consigo lembrar quantos visitamos naquela viagem. De todos os lugares assombrados ou amaldiçoados que visitamos, foi algo que não estava na lista que nos deu mais medo do que qualquer outro lugar. Eu não estou dizendo que vimos um fantasma ou algo paranormal, mas vimos algo que parecia inexplicável, no mínimo. Estávamos encerrando nossa viagem. Amamos cada segundo dela, embora não tivéssemos visto nada paranormal. Enquanto dirigíamos de volta para casa, passamos por uma pequena cidade da Nova Inglaterra. Odeio fazer parecer clichê, mas parecia com qualquer outra pequena cidade da Nova Inglaterra que você vê na cultura pop. A cidade estava maltratada e parecia pobre. Eu diria que ela ainda tinha uma beleza estranha, mesmo que metade da cidade parecesse estar caindo aos pedaços. Enquanto dirigíamos pela cidade, passamos por uma antiga igreja abandonada que parecia ter uma escola anexada a ela. Parecia exatamente com uma escola primária católica que Tânia e eu frequentávamos em nossa cidade natal. Inicialmente, eu brinquei com a Tânia e disse que deveríamos tentar entrar na escola para ver se parecia com a nossa antiga escola por dentro. Ela não levou como brincadeira. Ela me disse para encostar porque nós íamos entrar. Como um adulto hoje, eu nunca pensaria em invadir um prédio, mas com 18 anos e me sentindo bem com a vida, eu não pensei e nem me importei com nenhuma das consequências das minhas ações. Estava escuro lá fora. Então, estacionamos nos fundos da escola porque a área estava tomada pelas árvores. Tentamos várias portas para entrar e todas estavam trancadas, obviamente. Achei que, com certeza, a Tânia iria desistir ali, mas ela queria continuar. Nos aproximamos de uma porta na lateral do prédio que levava ao ginásio. A porta estava destrancada. Não conseguíamos acreditar. Entramos direto como se fôssemos os donos do lugar. Objetivamente, era assustador lá dentro. Aquele lugar parecia não ser tocado há décadas. Você podia literalmente ver as partículas de poeira pela luz da lua que brilhava através das janelas do ginásio. Também cheirava como se todos os animais daquela cidade tivessem entrado na escola para morrer. Queríamos tirar fotos, mas nós dois deixamos nossos celulares no carro e nenhum de nós se importou em voltar. Estávamos vivendo o momento. No lado mais distante do ginásio, havia uma passagem que levava ao resto da escola. Era um corredor antigo de tijolos. Quase parecia uma prisão. Estava super escuro. Havia pequenos pontos de luz das janelas, mas era só isso. Era mal suficiente para ver à sua frente. Andamos pela escola por um tempo. Não demorou muito para explorar a escola inteira, já que era muito pequena.
Além do cheiro horrível, era legal estar dentro da escola abandonada. Era quase como se a escola tivesse sido abandonada um dia e deixado exatamente como estava. Uma das salas de aula até tinha alguns livros didáticos abertos sobre as carteiras. Eu me arrependo de não ter levado um comigo. Uma das coisas mais legais que notamos ao andar por lá foi que a escola tinha o formato de uma cruz por dentro. O ginásio ficava na parte inferior da planta em formato de cruz. E o corredor que saía do ginásio seguia reto em 2 caminhos. Um levando para a direita e outro para a esquerda. Depois de passar um tempo na escola e apenas curtir a vibe do lugar, ouvi um barulho estranho de quebra vindo do corredor. Naquele momento, estávamos em uma das salas de aula que ficava no final do corredor do lado esquerdo. Eu fui até o corredor para olhar, mas foi quase inútil. Eu estava encarando a escuridão pura na maior parte, além de algumas sombras da luz fraca. Tânia perguntou se eu sabia o que tinha feito aquele som, e eu disse a ela que devia ter sido um roedor. Mas, antes que eu pudesse terminar a frase, eu parei de falar abruptamente. Eu achei ter visto algo se mover no final do corredor, mas estava tão escuro que eu não podia ter certeza. Tânia me perguntou o que estava acontecendo e, quando eu estava prestes a dizer a ela que meus olhos estavam pregando peças em mim, eu tive a confirmação aterrorizante que não queria. Algo claramente se moveu. Vi uma figura escura se levantar e bloquear um pouco da luz que entrava por uma das portas abertas de uma sala de aula, no outro extremo do corredor. Eu corri de volta para a sala em que Tânia estava e fechei a porta. Eu tentei ser o mais silencioso possível e disse a ela que achava que havia alguém dentro da escola. Ela tentou me dizer que já tínhamos explorado a escola inteira e que claramente não havia ninguém lá dentro. Tinha que ter sido minha imaginação. Eu não a descartei porque isso poderia ter sido o que aconteceu. Mas o que quer que eu tenha visto se erguer das sombras parecia tão real. Ficamos sentados ali por um segundo tentando nos recompor. Eu pensei que talvez estivesse na hora, que todos esses lugares assombrados que visitamos estivessem começando a nos afetar. Pouco antes de sair da sala de aula, ouvimos algo novamente. Passos vindo de fora da sala e caminhando na nossa direção. Nós dois prendemos a respiração. Justo quando parecia que os passos estavam prestes a passar pela sala, eles pararam. Olhamos um para o outro e soubemos que era hora de correr para o ginásio. Fui silenciosamente até a porta antes de começarmos a correr e olhei para ver se havia alguém lá fora. Felizmente, não havia ninguém. Lembro-me de tentar racionalizar o som dos passos como sendo de roedores, embora claramente parecesse o caminhar de uma pessoa. Seguramos as mãos um do outro e corremos pelo corredor e, pouco antes de fazer a curva para ir em direção ao ginásio, ouvimos o som de passos pesados nos perseguindo. Não como os passos leves que ouvimos antes. Parecia que um touro estava nos perseguindo. Nenhum de nós olhou para trás. Parecia estar chegando perto de nós enquanto corríamos para dentro do ginásio. Quando finalmente nos viramos, não havia nada lá. Podíamos sentir e ouvir algo ou alguém grande nos perseguindo. E agora não havia nada lá. Não fazia o menor sentido. Não queríamos descobrir o que aconteceu. Então, fomos até a porta do ginásio por onde entramos. Não conseguíamos sair. Eu pensei que talvez a porta estivesse emperrada. Então, comecei a empurrar e puxar a porta o mais forte que podia. Mas ela não se movia. Nós literalmente entramos direto por essa porta destrancada há pouco tempo e agora, de repente, a porta estava trancada. Nada disso estava fazendo sentido. Como o que quer que estivesse nos perseguindo parou por algum motivo, tentamos pensar logicamente em uma solução. Estávamos meio ilhados naquela velha escola, mas não é como se fosse uma fortaleza. Mesmo que todas as portas para fora estivessem trancadas, poderíamos facilmente quebrar uma das janelas e sair se precisássemos. Tentamos a porta do ginásio mais algumas vezes e, quando isso não deu certo, decidimos que iríamos correr para a primeira sala de aula que conseguíssemos alcançar e pular pela janela. Corremos pelo ginásio e fomos para o corredor. Enquanto corríamos cerca de 10 metros até a primeira sala de aula à esquerda, ouvimos o que quer que fosse antes nos perseguindo novamente. Eu tentei olhar, mas não vi nada. Apenas ouvi. O que quer que estivesse nos perseguindo parou abruptamente. Eu tentei olhar pela janela da porta da sala de aula e ainda não vi nada, exceto por uma grande sombra que era projetada na parede do outro lado do corredor.
A sombra estava quase se balançando de um lado para o outro, mas não fazendo nada que fosse ameaçador. Tânia não conseguiu abrir a janela, então a quebrou com uma das cadeiras da sala. O som do vidro da janela se espatifando fez com que a sombra balançante que eu estava olhando desaparecesse de volta na escuridão. Eu não olhei para ver para onde ela foi. Eu só queria sair. Tivemos cuidado para não nos cortar no vidro quebrado da janela e escalamos para fora. Estávamos quase do outro lado de onde estacionamos. Então corremos silenciosamente para o nosso carro. Não ouvimos nem vimos nada durante nossa corrida final. Do lado de fora, passamos pela frente da porta do ginásio a caminho do carro e não sei porquê, mas decidi ver se ela ainda abriria pelo lado de fora, como fez para nós mais cedo. Eu não pude acreditar. Estava realmente trancada. Eu não conseguia explicar. Eu entrei no carro e fomos embora. Obviamente não denunciamos nada, porque se alguém violou alguma lei, fomos nós. E não queríamos nos meter em encrenca tão perto de começar a faculdade. Paramos de namorar quando a faculdade começou, mas continuamos amigos. Ainda somos amigos hoje e, sempre que nos vemos, costumamos relembrar essa viagem. Ainda compartilhamos essa história sempre que temos a chance de contá-la para alguém novo. Eu tenho certeza de que pode haver alguma explicação racional para o que aconteceu, mas apenas estar preso naquela escola e presenciar o que ouvimos e vimos me deixa com um grande pé atrás. A explicação fácil era que alguma pessoa estava morando na velha escola, mas isso não faz muito sentido para mim. Algumas pessoas podem achar que a história é exagerada e você honestamente tem o direito de ter sua opinião. Mas nós sabemos o que presenciamos e sei que nunca esquecerei minha experiência de ter ficado preso naquela velha escola. História número 4. O galpão na propriedade privada. Eu sou uma daquelas pessoas que odeia a floresta, ir acampar e praticamente tudo que atividades ao ar livre envolvem. Então, naturalmente, meus amigos me planejaram essa viagem de reencontro para irmos acampar na floresta. Sorte a minha. Eu votei contra, mas fui vencido. Eu poderia não ter ido, mas eu moro do outro lado do país agora e estava com saudade dos meus velhos amigos. Então, eu deixei meu ódio pelo ar livre de lado para poder passar algumas noites com os meus amigos mais próximos. No primeiro dia na floresta, começamos a caminhada pela manhã. Um dos meus amigos na viagem, Derek, sempre foi o pior. Eu digo isso da forma mais carinhosa possível. Ele é um daqueles caras que adora passar dos limites. Eu fui um idiota por achar que essa viagem seria diferente. Saímos um pouco da trilha principal, mesmo com todos os meus protestos. De acordo com Derek e mais alguns amigos que estavam no grupo, muita gente sai da trilha porque, aparentemente, existem cavernas espalhadas por toda essa floresta gigantesca. Meus amigos queriam encontrar essas cavernas porque diziam que seria super legal. Eu não fiquei nem um pouco feliz. Que merda. Quando já estávamos bem longe da trilha normal, foi quando Derek resolveu me avisar que grande parte daquela área da floresta se tornava propriedade privada. Eu fiquei furioso. Eu não estava afim de levar um tiro de algum homem das cavernas maluco. Todos eles riram de mim e mandaram eu relaxar. Só porque era propriedade privada não significava que seríamos pegos. Pelo menos segundo eles. A explicação que ele me deu é que são pedaços gigantescos de floresta considerados propriedade privada. Mas não é como se fosse o quintal de alguém. A área considerada privada faz parte de dezenas de hectares de terra. Isso ajudou a acalmar um pouco a minha ansiedade. Mas eu ainda estava furioso com os meus queridos amigos. Caminhamos por um tempo no meio de uma vegetação densa de árvores e arbustos. Não foi nada agradável. O Derek jurava que sabia exatamente para onde estava indo, mas eu duvidava dele. Ah, como duvidava. Chegamos perto de um penhasco incrivelmente íngreme. Não era o tipo de penhasco de onde você cai e morre, mas sim um barranco enorme. Derek brincou dizendo para tomarmos cuidado para não cair. Não achei graça, mas como percebi que estava sendo o chato do grupo, eu guardei meus comentários para mim. Estávamos caminhando perto da beirada do barranco porque era ali que o Derek dizia que a maioria das cavernas ficava escondida. Eu era o último da fila e, quando dei um passo, meu pé prendeu em uma raiz e eu tropecei.
Foi a experiência mais assustadora da minha vida. Eu saí rolando pelo barranco íngreme. Só continuei rolando e gritando. Eu consegui ouvir meus amigos gritando do topo do barranco. Quando finalmente parei de rolar, eu me levantei e olhei para o quanto tinha caído. Eu mal conseguia ver meus amigos através de todas as árvores. E quando conseguia vê-los, pareciam pequenas figuras no topo. Eu tentei subir de volta no início, mas era inútil. Eu só ficava escorregando de volta. Não havia nada para me segurar. Eu mal conseguia ouvir o Derek gritando, mas parecia que ele dizia volte. E embora não tivesse 100% de certeza, também parecia que ele gesticulava com as mãos na direção de onde tínhamos vindo. Eu achei que o melhor seria ficar parado para que eles pudessem avisar um guarda florestal para me resgatar. Mas, idiota como sou, eu confiei no Derek. Eu assumi que ele devia estar me apontando uma borda por onde eu pudesse subir de volta. Eu comecei a andar naquela direção e, quando olhei para trás alguns minutos depois, não conseguia mais ver meus amigos. Eu entrei em pânico. Eu continuei andando feito um idiota, sem perceber que provavelmente estava me perdendo ainda mais. O que descobri mais tarde foi que eu estava indo na direção oposta de onde tínhamos vindo. Eu me senti completamente perdido. Eu comecei a gritar por ajuda, mas nada respondia aos meus gritos. Eu fiquei com medo de que um animal estivesse me espreitando. Eu não sabia que tipo de animais vivia naquela floresta e eu era uma presa fácil. Sempre que eu tentava olhar ao redor para ver se havia algum animal, eu não via nada além de árvores infinitas. Algumas horas se passaram e meu medo inicial tinha passado. Eu com certeza estava assustado, mas no modo movido à adrenalina. Eu senti um alívio por cerca de 2 minutos porque deparei com uma formação rochosa que parecia algo por onde eu poderia subir de volta ao nível onde comecei, ou pelo menos mais perto dele. Eu comecei a escalar a parede de pedra. Era mais como degraus gigantes de pedra do que uma parede. Não era como se eu estivesse fazendo escalada profissional. Mais precisamente, eu estava dando grandes saltos e me agarrando nessas pedras gigantes. E justo quando pensei que o pesadelo não podia piorar, uma das pedras se esfarelou quando eu me agarrei nela e fiquei preso entre 2 rochas. Eu estava legitimamente preso. Eu fiquei pensando naquela história do filme 127 Horas. Se você conhece, sabe. Eu me mexia todo tentando me libertar, mas não adiantava. Finalmente comecei a gritar. O sol estava começando a se pôr e eu estava preso entre 2 pedras. Muito longe da trilha normal. Eu não pude deixar de temer o pior. Enquanto estava preso e gritando, continuei ouvindo o som que ouvi mais cedo. O som que pensei ser de um animal. Eu estava pronto para qualquer animal que estivesse me espreitando finalmente sair e me comer. Mas não era um animal. Era um homem magro, de meia idade, com bigode, óculos e uma camisa de flanela vermelha. Ele saiu da linha das árvores. Ele era magro até demais. Ele se aproximou de mim bem devagar, sem senso de urgência nenhum. Eu estava implorando para ele me ajudar. Eu tentei explicar que tinha me perdido dos meus amigos e estava preso. E ele não disse nada. Apenas continuou olhando para minha situação. Finalmente ele falou. Ignorou tudo o que eu disse e apenas perguntou se eu sabia que estava em uma propriedade privada. Me fiz de desentendido e disse que não sabia e que tinha me perdido. Eu não sei como ele fez, mas pegou uma parte da minha perna, moveu uma pedrinha e consegui me deslizar para fora. Eu comecei a agradecer ao homem, mas ele simplesmente me ignorou e desceu de volta. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele me disse para segui-lo porque meus amigos estavam esperando por mim na casa dele. Eu tentei pedir para ele me dar mais detalhes, mas ele apenas continuou andando e repetindo que meus amigos estavam me esperando. Eu estava tão esgotado mental e fisicamente, cheio de roxos, que por algum motivo não o questionei. Apenas continuei seguindo para mais fundo na floresta. Eu fiquei tentando entender na minha cabeça como meus amigos teriam achado a casa dele. Parecia que estávamos indo em uma direção completamente diferente e ainda mais fundo na mata. O sol já tinha sumido quase por completo. Eu tentei fazer perguntas ou pedir para ele explicar melhor, mas ele continuou quieto, apenas resmungando algumas vezes. Parecia que tínhamos caminhado por um bom tempo, quando finalmente começamos a nos aproximar de uma grande estrutura, tipo um galpão que ficava literalmente no meio do nada. Era maior que um galpão comum, mas menor que uma casa. Ele parou na porta e me mandou entrar porque meus amigos estavam lá dentro me esperando. Tudo aquilo parecia errado. Meus amigos nunca entrariam na casa galpão de um estranho,
especialmente o Derek. Eu falei para o homem abrir a porta e mandar meus amigos saírem, mas ele disse que eu tinha que entrar primeiro porque não era seguro ficar do lado de fora. Obviamente, a essa altura, todos os alarmes da minha alma estavam tocando. Não acreditei por um segundo que meus amigos estivessem naquele galpão. Agradeci ao homem por me salvar e disse que acharia meu caminho de volta a partir dali. Então dei meia volta e saí correndo para mais fundo na floresta. Ouvi 2 pares de passos me perseguindo enquanto eu continuava correndo no escuro quase absoluto. Eventualmente, me encostei em uma árvore e me sentei em posição fetal. Eu não conseguia mais ouvi-los me perseguindo, mas não queria arriscar que me encontrassem. Eu estaria tropeçando às cegas na escuridão e ele certamente teria vantagem. Eu fiquei ali em alerta máximo por várias horas, o mais imóvel que pude. Eu não ouvi um único som pelo resto da noite. Quando o sol começou a nascer e eu consegui enxergar, simplesmente comecei a correr. Eu me considero a pessoa mais sortuda do planeta porque, depois de algumas horas correndo, saí da floresta e cheguei a uma estrada. Era uma das estradas pelas quais tivemos que dirigir para chegar ao parque. Pedi socorro para alguém que passou de carro e a pessoa chamou as autoridades para mim. Meus amigos já estavam com o guarda florestal tentando me encontrar. Quando nos reencontramos, contei ao guarda florestal sobre tudo o que aconteceu. E ele disse que iria investigar. Mas sinceramente, eu não sei se investigou. Eu só queria entrar no meu carro e ir para casa. Me perguntaram se eu conseguia explicar como voltar até o galpão, mas eu não sabia. Eu não conseguia nem dizer se tinha corrido em linha reta para voltar à estrada. Eu estava tão perdido e desorientado. Encontrar o caminho de volta foi pura sorte. Se eu já não gostava da natureza antes, depois dessa lista infinita de pesadelos, eu abandonei de vez. Você não sabe o que é o verdadeiro medo até ficar perdido na floresta sem esperança alguma de sair. Fala daí, chefe. Olá, queridos ouvintes, iniciamos esse quadro aqui, Fala daí, chefe, no episódio de ontem, mas ainda não temos nenhuma mensagem, infelizmente. Mas se você quiser deixar sua mensagem para aparecer aqui no final do podcast, é só entrar no Discord, que é o link que tá aí na descrição, tá bom? Também tá no link da descrição do podcast em si, mas também tem aqui na descrição do episódio. Tu clica no link, depois de entrar no servidor, tu entra no canal de texto com o título Fala daí, chefe. E lá você pode mandar a sua mensagem. Tu pode contar alguma teoria que tu tem sobre alguma história, pode dar um feedback sobre o podcast, enfim, qualquer coisa, manda a tua mensagem lá que vai estar aparecendo aqui, tá? Mas tem que entrar lá no servidor, valeu? E claro, você não vai entrar no servidor só pra isso. Em breve eu vou fazer alguns episódios exclusivos aqui com os ouvintes, basicamente algo mais interativo, onde vocês podem ter realmente voz. Não sei, ainda tô pensando exatamente, mas vai sair e eu não vou notificar isso em lugar nenhum que não seja lá dentro do Discord, tá bom? Se você quiser ter acesso a histórias exclusivas aqui desse podcast e ainda apoiar esse projeto com no mínimo R$5, você pode clicar no link aí do Apoia-se e ter acesso ao podcast exclusivo, tá? No Apoia-se você tem acesso, você tem direito a acesso a um podcast exclusivo dentro do próprio Spotify. Isso é muito maneiro, tá bom? CyberGod está para sair, tem um canal de notificações lá para você ficar por dentro de tudo, fragmentos da história, é o meu livro. Se você quiser ficar por dentro de todas as notificações do podcast, não perder nada, nenhuma atualização importante caso teira, é só entrar no canal de notificação aí do podcast também, tudo no WhatsApp. Os links sempre estão na descrição, tá bom? Tem um Linktree também lá na descrição do podcast em si, que tem todos os links. Enfim, basicamente é isso. Infelizmente não temos nenhuma mensagem, mas manda lá, cara, pra participar aqui. Vamos interagir. Eu tô ansioso pra ver o que vocês vão falar, valeu? É isso. Muito obrigado, até a próxima história. Fui!